Bom, vamos lá. Show. Confirme para mim, áudio está ok. Já vou compartilhar minha câmera. Casa cheia hoje, hein? Opa, Bradon, bom dia. Bom dia, bom dia. Ô, irmão, só tira uma dúvida para mim. Eu entrei aqui no PA USDJPY e o tempo tá maior, tá para 12h45 a entrada em M1. Para M1, irmão? Isso. Já vou olhar aqui já, fechou? A gente já vai analisar o mercado aqui. Ah, beleza. Mas digital ou binário? Time, confirma para mim aí, meu áudio está ok, por gentileza. Eu vou compartilhar aí a câmera também, para a gente dar início. Vou ter que confirmar no chat, por favor. Bom? Áudio ok, ok, boa. Seu nome é... Então, perfeito. Então, vamos lá. Vamos iniciando. Deu certo aqui. Show, Francisco. Coisa boa, irmão. Já vai iniciar. Perfeito. Simbora. Já vou compartilhar aqui a tela novamente, beleza? Então, perfeito, família. Vamos lá para cima, vamos iniciando. Desde já
desejar aí um ótimo sabadão para todos nós. Perfeito. A gente possa ir com as bênçãos e as graças de Deus, fazer uma boa live, tá? Pegar esse conhecimento, que vai ser um conhecimento especial para a gente tocar no mercado. Tudo já está aí, ó, para cima. Galera focada no conhecimento. Galera que quer, de fato, prosperar dentro desse mercado. E aqui, o principal objetivo da nossa live, como eu sempre falo, é o conhecimento de tudo. É o nosso conhecimento, é o nosso desenvolvimento, tá? Como profissionais dentro desse mercado. E, de fato, sem isso, não dá para se viver do mercado. Hoje, principalmente com as lives que a galera vem fazendo, etc. e tal, muita gente acha que o mercado é apenas pegar sinais, né? É uma coisa do mundo, é conhecimento, é isso mesmo, irmão. A gente acha que o mercado é apenas pegar sinais, é apenas operar com um indicadorzinho aqui, outro ali, mas, na verdade, é muito mais do que isso, tá? E aqui, o nosso principal objetivo é o comprometimento, é o profissionalismo. A gente já está aqui, hoje vou para cima, casa cheia aí, mais uma vez, né? E a gente vai pegar esses princípios importantes. Eu já separei aqui um tema muito importante, muito interessante para a gente já iniciar, né, nesse desenvolvimento hoje aqui e lucrar, de fato, desse mercado. Perfeito? Todos conseguiram entender? Conseguiram entender? Manda aí para mim aí. Time ALS e vamos juntos. Beleza? Bora iniciar? Todos na pegada? Galera, já está tudo aí, graças a Deus. Vamos iniciar mais uma porradaria de conhecimento. Nosso principal objetivo, ó, já compartilhando, é o profissionalismo dentro desse mercado. Então, aí, vamos para cima, vamos fazer acontecer. Casa cheia hoje, hein, meu time? Casa cheia e vamos para cima. Esse é o clima, vamos juntos. Pegar princípios interessantes, princípios padrões milenários aqui, tá? Que vão nos ajudar muito a romper, não só dentro do mercado, mas também na vida, tá bom? A parada aqui é o comprometimento com excelência sempre. Juntos e bora para cima. Deus nos abençoe mais um dia aí, ó. E juntos. Padaria de conhecimento. Primeira parada é a seguinte. Eu vou compartilhar minha tela. E hoje eu trouxe o princípio, que é o princípio de vencedor, mano. A gente vai trabalhar esse princípio hoje. Eu já vou ensinar para vocês também a marcação, né? A LS, que é a marcação que a gente faz aqui todos os dias. A gente vai ter o nosso sorteio, tá? No final dessa aula, beleza? Sorteio aí de 30K, tá bom? E a gente também vai pegar o mais importante, que é os critérios e gatilhos, juntamente com esse conhecimento a nível profissional. Então, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não conhece, prazer, meu nome é Brando. Alguns me conhecem do projeto MTB, por outros projetos que eu já tive aí. Mas o importante é que a principal coisa que eu venho trazendo todos esses anos para vocês é o nosso conhecimento e é o nosso profissionalismo. Como no ângulo bom para a câmera aqui, não tem jeito não, é isso mesmo. Então, o nosso conhecimento e o nosso profissionalismo, tá? E aí eu vim trazer o princípio, antes da gente passar para a nossa parte técnica, eu sempre trago alguns princípios antes, e o princípio de hoje é o princípio do vencedor. Antes da gente entrar no nosso princípio, antes da gente começar a buscar esse conhecimento no mercado, eu quero falar do que aconteceu ontem aí, né, do projeto que aconteceu ontem, tá bom? Que foi o projeto da multiplicação de banca. Antes de explicar o que aconteceu, o que é o projeto, alguém aí conseguiu ter a banca multiplicada? Fala para mim aí no chat. Outra coisa, família, toda a nossa interação na aula é no chat, tá? Então, a gente vai deixar os microfones sempre mutados, beleza? Vai deixar os microfones sempre mutados. Se quiser trocar uma ideia maneira, tirar uma dúvida, é só mandar no chat aqui, tá? E a gente também, eu consegui, coloquei 500, fui para 5.000, também não consegui. Boa, podem ir mandando aí só para mim ver quem conseguiu, quem não conseguiu. Também não consegui, fiz passo a passo. Também consegui, fiz 200 para 2K.
estava trabalhando, perdi essa chance, e eu... Bom, então, pelo que eu estou vendo, tem algumas pessoas que conseguiram, outras não, né? Eu não, de 300 para 3 mil reais, boa. Não consegui, quem sabe tá bom hoje. Achei que era zoeira, os R$ 1.000, estou com 11 mil, porque eu lucrei R$ 1.000 com EA, top. Boa. Também não, os indicadores, a estratégia, outro nível, núcleo crescimento. Então, perfeito. Então, pelo que eu estou vendo aí, algumas pessoas conseguiram, outras pessoas não conseguiram, tá? Então, só para a gente poder iniciar, deixa eu explicar para vocês como que funciona. Espero me longe, porque eu tenho a tela aqui, tenho a tela ali, e aí cada hora eu fico achar aqui, né? Cada hora eu fico conferindo em algum lugar. Ainda vai ter uma dessa? Não sei, tá? Já para deixar claro para vocês, essa condição que aconteceu ontem da banca multiplicada 10 vezes, igual eu expliquei isso já nos vídeos, eu coloquei escrito de todo o tamanho da postagem do clube, mas tem algumas pessoas que, pela correria do dia a dia, etc., acaba não vendo, ou acaba lendo e não entendendo perfeitamente como que funciona, tá? Essa condição não foi eu, Brando, específico, que fiz ela, tá? Foi a corretora, foi a Bulix que fez essa condição, beleza? Eu apenas fiquei sabendo, né? Porque eu acompanho os e-mails, e eles soltam os e-mails, galera. Muita gente, e essas condições sempre tem, toda semana tem alguma coisa assim. A de ontem foi muito top porque foi 10 vezes, né? Mas toda semana tem alguma parada assim. A única diferença é que eu acompanho os e-mails, tá? Eu acompanho as informações que a plataforma solta para a gente dentro do e-mail. Então, o fato de acompanhar o e-mail, eu acabo ficando sabendo, e pelo fato de ser VIP também, chega essas informações primeiro, eu acabo ficando sabendo dessas coisas que acontecem. Então, esse é o primeiro ponto. Quem fez isso, quem fez esse... Hoje tem 5 vezes da banca, meio dia e meia, olha, ó. A parte de meio dia e meia, né? O Rafael já soltou aí, tá? Então, hoje também tem 5 vezes a banca. Quem fizer depósito aí de meio dia e meia para frente, tem limite? Colocaram lá limite de pessoas? Eu também fiquei sabendo desse aí, mas falei, porra, eu vou explicar primeiro como que funciona. 200 pessoas, tá? Aí, ó. É isso que eu quero falar para vocês. Então, quem faz isso, toda vez que eu falar assim, galera, a Bulix vai fazer uma ação, é a corretora, não é eu, tá? Já para deixar claro, porque senão tem gente que foi lá no meu direct do Instagram me cobrar, porra, coloquei o dinheiro lá, você não vai. Mano, não é eu, tá? Toda vez que eu falar a Bulix vai fazer uma ação, é a corretora, não é o branco. Quando eu falar assim, galera, eu vou dobrar a banca de quem colocar X reais agora, os 5 primeiros, aí é eu. Mas eu sempre deixo bem explicado para vocês. A ação de ontem foi para as primeiras 100 pessoas. Ou seja, não foi as primeiras 100 pessoas do grupo do Brandon. Foi as primeiras 100 pessoas de todos os usuários que a plataforma tem. Eles mandaram esse e-mail para todos os usuários que a plataforma tem, no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, essas foram as primeiras 100 pessoas. Tá? Vocês aqui, ó, você vê, muita gente aqui do grupo, se for parar para ver, conseguiu. Muita gente do grupo conseguiu, mano. Porque se a gente levar em consideração que o Brasil inteiro participou, e aqui no grupo aqui já teve 10, 15 pessoas que conseguiu, é muita gente. Ou seja, quem está no nosso grupo acaba tendo as informações primeiro e acaba bebendo água limpa. Mas é aquela questão, não depende de mim. Eu apenas passei informação. Isso começou a acontecer a partir de 2 horas da tarde. Meu depósito já estava pronto, eu já deixei pronto aqui, ó. Então, com certeza, foi um dos primeiros desses 100. Quando deu 2 horas da tarde, eu já estava com o boleto aberto no meu celular aqui, assim, ó. Deixei o boleto aberto no computador e fiquei só esperando. Na hora que o relógio virou para 2 horas, eu só efetuei o pagamento. Então, fui estratégico, tá? Aconteceu para o Brasil inteiro. Então, muita gente fala assim, Brando, eu participei, mas não multiplicou.
é porque com certeza você não ficou entre os 100. Ah, mãe, mas eu depositei meio-dia, depositei 2h05. Mas está o Brasil inteiro participando. Por exemplo, eu fui um dos que deixei o boleto aberto e paguei 2 em ponto. Então, quantas pessoas talvez não fez isso, né? Enfim, só para poder explicar, tá? Como que funciona. Mas é aquilo, galera. Vocês não estão perdendo dinheiro para participar dessas ações. Muito pelo contrário. Primeiro, já tem dinheiro na banca para lucrar com a gente nas lives. Segundo, que se qualquer coisa você pode operar com as ferramentas, conhecimentos, etc., lucrar ainda mais com o dinheiro que você já colocou para depois sacar. Tá? E outro, o dinheiro é de vocês. Né? Vocês não estão colocando nem para mim, e ele também não fica preso na plataforma, tá? Então é importante vocês saberem disso. Só que é aquilo que eu falo, uma vez que você está com saldo na plataforma, cara, pega o saldo para você fazer mais dinheiro, né? Eu estava conversando com um rapaz e ele iniciou com R$200, eu vou até soltar aqui, porque ele me mandou todas as operações. Ele mandou todas as operações no WhatsApp. E ele colocou 200, foi operando com os indicadores, já fez quase 2.500. É agressivo demais a alavancagem que está fazendo, mas é isso, tá? Então, é esse princípio que eu quero trazer para vocês. Espero que tenha ficado claro, tá? Eu fiz questão de perguntar aqui na live, que aí a gente já vê ao vivo quem participou, quem conseguiu ganhar e quem não conseguiu. Bom? Entenderam? Bom, outro princípio que nós vamos pegar hoje é que toda vez que eu soltar um insight aqui que fazer sentido para você, que é aquele insight que fala assim, porra, cara, nunca tinha pensado por esse lado, não sabia dessa técnica, não sabia dessa vivência dentro do mercado, não tinha esse conhecimento, vocês vão mandar um copiei aí no chat, tá? É para poder carimbar o conhecimento que vocês estão recebendo, para mim entender, porra, fez sentido o Vanderlei, fez sentido para o Paulo, fez sentido para o Gabriel. Beleza? Recados dados? Ok? Então já fiquem atentos aí, ó. Tá? 12h30 agora. Quem fizer o depósito aí vai ter a chance de multiplicar 5 vezes a banca, mas não sou eu que estou fazendo, a plataforma. Inclusive, foi até vocês que falaram aqui no próprio chat. Não é isso? Quem mandou a informação aí? Eu sei que a Marília me mandou essa informação. Teve o nosso outro irmão aqui que acabou de mandar também, o Rafael. Beleza? Perfeito. Então, sem mais delongas. Família, hoje a gente vai trazer um princípio, que é o princípio do vencedor. Tá? Eu estava refletindo sobre isso, estava fazendo meu estudo, e a gente já vai passar para a parte técnica, tá? Para quem está aqui somente pela parte técnica, respira, calma, tá? A parte técnica é a ponta do iceberg. Ela é um pedaço, tá bom? De tudo que a gente vai introduzir esse conhecimento feito. Geralmente, quem está só atrás da parte técnica, eu já sei que essa pessoa não vai lucrar no mercado, porque essa pessoa ainda não entendeu o que é o mercado. Ela acha que o mercado é só estratégia. Não é. Ela acha que o mercado é só ter assertividade. Não é. Ela acha que o mercado é só pegar um indicador ali e colocar para funcionar. Não é. Ela acha que o mercado é só esperar fazer o padrão A e B, que ela vai pegar a operação e vai ter resultado. Não é. Esse é o tipo de pessoas que vai ficar aí dentro do mercado, durante 2, 3, 4, 5 anos, talvez, vai perder dinheiro e vai falar que o mercado não funciona. Sempre existe e sempre existirá pessoas assim, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas não estão dispostas a se profissionalizar no mercado. A maioria das pessoas não querem, de fato, aprender essa profissão, tá? Elas acham que isso aqui, para esse tipo de pessoas, isso aqui é um jogo. Tem muita gente que chega lá no Instagram, vai trocar uma ideia comigo, fala, porra, Bruno, joguei lá na corretora, mas perdi. Falei, irmão, jogou não, pelo amor de Deus, mano. Jogou não, jogou é coisa de aposta, isso aqui é análise, mano. Tá? O próprio nome já diz, aposta é aposta, mano. Análise é análise. Aposta, sorte. Análise, conhecimento. Tá? Aposta não tem método. Análise, princípios. Aposta não tem padrões. No mercado, tem padrões. São duas coisas completamente diferentes. Então, o primeiro combinado que a gente vai fazer aqui é que quem está comigo aqui, no nosso grupo, quem opera com a gente, não
aposta, investe, tá? Esse é um conceito que a gente vai trazer muito interessante para a gente entrar dentro do conceito do vencedor. É interessante que a palavra vencedor, ela vem de vencer dores. Vencer dores. A maioria das pessoas não param para olhar a palavra por esse sentido, por esse lado da moeda. Por quê? A gente foi treinado e está acostumado a observar apenas quem tem resultado. A gente está acostumado a observar e olhar apenas para quem subiu no pódio. Isso não é um erro, isso é o normal de qualquer ser humano. Nós estamos treinados inconscientemente ou conscientemente para observar só isso. O próprio mundo em si, ele já nos introduz isso. Por quê? Você nunca vai ler um livro de alguém que perdeu na vida, de um perdedor. Você só vai ler um livro de alguém que tem resultado. Pode ser que o cara não tenha resultado em todas as áreas da vida, mas pelo menos naquela área específica na qual ele está ensinando e falando, ele tem resultado. Você nunca vai ver um vídeo, um curso de alguém que não tem resultado. Você sempre vai ver um curso, um vídeo, um treinamento de alguém que tem resultado, de alguém que é referência para você. Só que o que a gente não faz, vencer dores fortes, isso mesmo, Flávio. O que a gente não faz é entender, pega esse princípio aqui, o que a gente não faz é entender o que essa pessoa teve que passar, suportar e superar. Passar, suportar e superar. Passar, suportar e superar o quê? Os desafios, as adversidades, os problemas da vida cotidiana para chegar até onde ela está naquele momento. A gente não para observar isso, mano. A gente não para observar isso. Você vê o cara passando e andando no carro bacana, você não sabe, como dizia o Racional, quantas mil fitas daquele cara tá na cabeça, mano. Entendeu? Quantas dores traumáticas do passado, quantas dores psicológicas, quantas pessoas ele teve que deixar para trás, quantos momentos ele teve que abdicar, quantos relacionamentos ele teve que romper, quantos vícios ele teve que largar para estar naquele momento ali hoje. O que eu estou falando aqui não é de carro, mano. Se você está achando que eu estou falando aqui só do carro, você está errado. Entendeu? Você vê o cara no carro bacana, o que eu estou falando é que você não sabe por trás do que aconteceu na vida daquele cara para ele chegar até aquele momento, mano. Ó, vou falar uma parada aqui para vocês. A maioria das pessoas, até eu mesmo, que vocês veem como referência, quando você chega a conquistar algo, aquilo ali já não tem o mesmo valor para você. Ele tem um valor de recompensa. Recompensa no sentido, cara, me esforcei tanto para ter essa parada aqui, ó, para ter o celular, por exemplo, que quando você adquire o celular já não é mais aquele sonho que movia o mundo para adquirir, porque foi tantos sacrifícios para chegar nesse resultado, que agora ele é apenas um marco. Ele é apenas um marco do esforço que você teve que fazer. Então, para você, ele tem um valor diferente. Ele tem um valor diferente. Estou falando aqui de quem é herdeiro, não. Estou falando aqui de quem teve que correr atrás para chegar e de quem vai ter que correr atrás para chegar. Porque muito compromisso meu com vocês é abrir o olho de vocês, porra. E falar assim com vocês, mano, se você não fizer acontecer, ninguém fará acontecer por você. Se você não colocar para ferver, mano, ninguém vai colocar por você, entendeu? Ninguém irá vir te salvar. Tá? A não ser o nosso Criador, mas até para ele vir te salvar, você precisa de um passo, mano. Basta você vai ficar parado nessa casa de perninha cruzada e ele vai sair lá do palácio celestial, falar, vou lá salvar o José, né? Ele é tão bonzinho, tem um coração tão bom. Mano, presta atenção que eu vou falar para vocês aqui, é muito forte. Cristo quer ver obras.
Deus quer ver obra. O mundo quer ver obra. Obra depende de ação. E ação depende de movimento, mano. Ninguém cresce parado. Ninguém é salvo parado. Ninguém tem sorte parado, mano. Você só vai encontrar sorte no caminho. Só no caminho, mano. Tem um método para ter sorte, mano. Tem um método para ter sorte. É fazer mais que qualquer outra pessoa. Uma hora ou outra você vai dar sorte em alguma coisa, porque você está fazendo mais. O universo gosta de movimento. Deus gosta de movimento. Quem está pegando esse insight, copiaram isso? Por quê? Por quê? Vamos parar para fazer uma reflexão. Por que vocês acham que Cristo era a única pessoa que podia vir no mundo, sentar ali na lagoa, colocar uma vara de pesca na lagoa, ficar lá a vida inteira esperando o peixe vir, e já estava de boas? Ele estava de boas, mano. Entendeu? Ele estava sossegado. Ele não precisava fazer nada. E ele fez tudo ao contrário. Ele trampou mais do que qualquer um. Para quem não sabe, um dos ofícios de Cristo, enquanto ele estava na Terra, era ser carpinteiro, mano. Carpinteiro é o trabalho de fazer cadeiras artesanais. Muitos falam que ele trabalhava até como pedreiro, ajudando em obras e construções. Porém, isso era ofício, não era missão. Ei, olha para mim, presta atenção. Era o ofício, não era missão. Ele estava no ofício, mas não largava a missão, mano. Você está entendendo o que eu estou falando? O cara estava no ofício, mas não largava a missão. E aí você pode falar, pô, o que isso tem a ver com o mercado? Talvez hoje você esteja operando com o mercado seja ofício. Assim como mercado é trabalho. O mercado só vira missão quando você direciona aquilo que o mercado te recompensa para um propósito maior. Ei, olha para cá. Quando você direciona para um propósito maior, mano. Às vezes você só não está tendo resultado ainda porque você não está direcionando para um propósito maior. Você está fazendo por fazer. Quando você faz por fazer... vocês não estão prontos para ouvir isso, não. Quando você faz por fazer, você está lutando. Você está indo junto. E você está brigando contra homens. A luta e ir junto contra homens é sempre trabalho duro, por mais recompensador que possa ser. Agora, quando você direciona o ofício para o propósito, presta atenção, quando você direciona o ofício para o propósito, aí você passa a andar com Deus. Agora, mano, não é mais preocupação sua, está na mão do Pai. Até caio aqui, entendeu? Está na mão do Pai. E aí tem um segredo nisso. Toda vez que você quer fazer algo por conta própria, quem paga a conta é você, mano. Seja com dinheiro, seja com esforço, seja com dores, não importa. Se você decidiu fazer por sua própria conta, quem paga o trabalho é você, mano. Quem paga a conta no final do dia é você. Agora, quando você direciona o ofício para o propósito, olha para cá. Quando você direciona o ofício para o propósito, quem paga a conta é Deus. E é no sentido de falar, Deus está pagando a minha conta, não. Mas é porque o propósito, a missão, o ministério é dele. Você só é instrumento. Então, ele patrocina o seu projeto. Ele patrocina a sua consistência no mercado. Ele patrocina um casamento melhor. Ele patrocina uma amizade melhor. Ele patrocina uma saúde melhor, alimento melhor, lugares melhores para se frequentar. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Quem está conseguindo entender? Quem copiou ele? Vamos junto, meus parceiros. Isso tem tudo a ver com o mercado, mano. Tem tudo a ver com o mercado, time. Por quê? Não vai se enganar.
Não vai se enganar que você estando no caminho, as coisas vão ser fáceis para você, não. Aí que você se engana, meus amados, meus queridos amigos e irmãos. O bagulho é muito mais louco. Quem sabe disso é muito mais cobrado. Por quê? Porque agora você sabe o que é certo e o que é errado, você sabe do seu potencial e você sabe o que você deveria estar fazendo para atingir o seu potencial, para atingir o seu propósito, para estar no caminho certo e você não está fazendo. Do ponto de vista espiritual, isso gera guerra, ataque, está na mão do inimigo. Do ponto de vista material, isso gera ansiedade, frustração, decepção consigo mesmo, que é um dos piores sentimentos que o ser humano pode sentir. O ser humano nesse estado, ele não é capaz de conquistar. Ei, olha para cá. Uma das coisas que você tem que tomar cuidado na sua vida é a sua mente e o seu estado emocional. A emoção é muito poderosa, mano. A emoção é um dos pilares da fé. Isso aí a igreja não vai te falar, mano. A igreja só fala a palavra fé. A palavra fé é uma palavra muito pequena por tanto de significado e complemento que tem a palavra. Talvez isso seja até uma pegadinha, uma palavra tão pequena com vários significados, porque determinação é um dos princípios da fé. Força é um dos princípios da fé. Resiliência é um dos princípios da fé. Vocês estão entendendo? São princípios da fé. Ela tem vários princípios que compõem uma só palavra. É uma estrutura, é um mecanismo. É um mecanismo complexo. Entende? Um dos motivos de pessoas que vencem na vida para pessoas que não vencem na vida são quantos mecanismos do sistema que ela está usando. Se a pessoa não tem os mecanismos, vamos colocar aqui mecanismos da determinação, resiliência, se ela não tem um princípio de vencedor, que é vencer dores, quem quer chegar lá tem que estar acostumado a vencer dores, irmãos. Achando que é só de glória em glória. Não existe isso, não. Não existe isso, não. Basta você olhar a palavra, minha Bíblia que não está aqui, basta você olhar a palavra. O único que já veio como rei, falava como rei, andava como rei, se portava como rei, servia como rei. Era o que mais servia, era o que mais fazia, mano. Era o que mais sofria. Debaixo do sol quente de 40 graus, o cara caminhava 30 quilômetros todo dia, porque naquela época não tinha carro. Porra, naquela época não tinha carro, mano. Caminhava-se 30 quilômetros todos os dias apenas para pregar, apenas para falar. O que talvez muitos estão aqui escutando no conforto da casa hoje. Ah, Brando, mas eu não tenho um ar-condicionado, eu só tenho um ventilador. Que agradece que naquela época nem ventilador tinha, era só uma na muleira de neguinho, filho. Acabou. Entendeu? Apenas para falar isso, mano. E mesmo assim ainda, ele já tinha o princípio, ele era o princípio de o quê? De vencedor, de vencer dores. Estava lá caminhando no deserto, debaixo do sol quente de 30 graus lá, vinha um soldado romano e fazia o cara carregar a armadura dele, porque estava pesado, estava cansado. Aí o cara que já estava caminhando no deserto, só para pegar o evangelho, agora tinha mais uma dor, que era que carregar a armadura de um soldado por obrigação. E mesmo assim, ainda, qual foi o princípio que ele ensinou? Se te obrigarem a caminharem 1 milha, ande com ele 2. Isso é o princípio de vencedor, mano. É vencer dores. No final das contas, aquela atitude dele era tão forte que ele ganhava até os soldados. Falava, mano, esse cara é diferente. Eu obriguei ele a fazer algo. Ele fez e ainda fez a mais, sem eu pedir, sem precisar e sem poder. Porque naquela época, os soldados só podiam obrigar os judeus a caminharem com as coisas dele durante 1 quilômetro. Então, se o cara caminha 1 quilômetro a mais de boa vontade, o cara é muito mais pau na mesa do que o próprio soldado. Você já parou para pensar nisso?
Cristo era um cara durão, meus queridos. Não era bobinho, igual vocês pensam, não. E aí, o que eu quero trazer para vocês hoje é esse princípio de vencedor, mano. O princípio de andar com o peito aberto. Pode vir o que vier, pode acontecer o que acontecer. Você tá lá, firme e forte. Se for para morrer, mano, que morra em pé. Na batalha, na guerra, entendeu? Igual um soldado. Não é para viver como se já tivesse morto, não. Viva como se você já tivesse morto, como se você não tivesse mais nada a perder, mano. Porque de fato você não tem. A gente está aqui agora, aqui, a gente pode amanhã não acordar. E aí? Você vai deixar de realizar as paradas por quê? Por qual sentido? Por qual motivo? Quem pegou? Aí eu já vou pro gráfico já. Se pegou, eu vou pro gráfico. É disso que eu tô falando. A galera já tá aí, ó. Copiei, peguei, copiei. Copiei. Tá gravado na mente, forte. É sobre isso, mano. Aí tem gente que chega aqui e fala, porra, vê lá na live do cara, queria ensinar, o cara ficou falando disso e aquilo. Mano, só você procurar a pessoa que vai entrar aqui e passar um sinal. Se você perder, beleza. Se você ganhar, beleza. Você volta para casa com o mesmo conhecimento, sem evoluir, e não vai lucrar no mercado. Você não tem pilar, você não tem princípio, você não tem sabedoria, você não tem conhecimento. Tô passando a chave pra vocês saírem dessa merda, mano. Entendeu? Para vocês saírem disso, mano. Saírem desse ciclo. Talvez a sua consistência no mercado não seja somente estudar, mano. Talvez, ei, olha para cá. Só para finalizar, eu já vou pro gráfico. Talvez aquilo que você está passando hoje, mano, é aquilo que talvez você não esteja preparado ainda para desfrutar, para assumir o cargo que Deus preparou para sua vida. Olha para cá, presta atenção. Porque funciona assim. Primeiro, Deus prepara o caminho, ele prepara o destino, ele prepara o objetivo. Aonde você tem que chegar já está preparado, já é seu já. Aí depois ele olha para você e fala assim, ele não está pronto para chegar lá. Vou ter que lapidar. Então, primeiro ele prepara o objetivo, primeiro ele prepara o propósito, primeiro ele prepara o caminho, depois ele te prepara, porque lá já está pronto. E aqui vem uma questão muito interessante. Eu já vou para o gráfico. Olha para cá, eu já vou para o gráfico. Mas presta atenção nisso. Ah, eu faço tudo certo, estudo do mercado tem 5.000 anos, não consigo lucrar. Preparação, mano. Lapidação. É engraçado que o seu propósito, ele prepara por fora. Agora você, ele te prepara por dentro, ele te lapida por dentro. Porque o externo, fora, já está pronto. Agora é preciso cuidar do interno. Agora é preciso cuidar do interno. Tudo parte de um princípio interno primeiro, mano. Pessoal. Estava conversando com a minha esposa esses dias e aí eu estava conversando com ela falando o seguinte. Quando a gente já passou, a gente já venceu algumas dores. Quando a gente já venceu algumas dores, a gente sente quando está próximo de vencer a próxima. Por quê? Você já se conhece, é uma energia pessoal sua. Você sabe, porra, quando eu fico com esse nível de mentalidade, com esse nível de energia, com esse nível de força, eu alcanço as coisas. Tudo parte do princípio de se conhecer, mano.
E outra coisa, não fica resistindo, não. Eu já vou pro gráfico. Olha para cá que eu já vou. Já vou. Mas não fica resistindo, não, mano. Vence a dor, mano. Vence a dor. Não fica resistindo, não. Às vezes as coisas só não estão acontecendo na sua vida porque você está resistindo, mano. Às vezes as coisas só não estão acontecendo na sua vida porque você está resistindo. Toda vez que você põe a mão nas coisas, Deus tira dele. Agora, quando você tirar a sua, ele fala, agora eu ponho a minha. É assim que funciona, mano. Como eu disse no início, quer fazer por conta própria, a conta é sua. Quer fazer com ele, a conta agora é dele, é nossa. Perfeito? Vamos pro gráfico? Vamos aprender estratégia? Está tão bom que ficaria te ouvindo o dia todo. Tamo junto, minha querida. O dia inteiro, abençoado demais. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Tamo junto demais. Muita gratidão. Por mais aula de realidade, assim, tamo junto, Paulo. Aqui são quase todas assim, né, time? São raras aulas que são somente no gráfico. Um outro princípio da fé é esse, mano. Excelência. Excelência. Eu não consigo chegar aqui, tem praticamente 100 pessoas aqui, mano. Eu não consigo chegar aqui, passar a entrada e ir embora viver minha vida normal no dia. Eu não consigo, mano. Por quê? Porque eu tenho algo a mais para entregar do que só um gráfico, do que só uma tela. Eu tenho uma mensagem a mais, mano, que é meade no meu coração para entregar para vocês, entendeu? Porque eu sei que o que me fez chegar até aqui, o que me fez chegar até aqui não foi só estudar o mercado, mano. Eu não vou me gabar, mas eu estudo o mercado talvez mais do que praticamente todos os outros que estão aí, mano. Mas eu fiz o que me fez ter resultado e eu sei que o que faz vocês têm, porque os resultados que vocês estão tendo, tem gente que nem tá na mentoria e tá tendo resultado fora do comum, mano. Não é só o mercado, é essa entrega que a gente tem, é esse contato que a gente tem, que a pessoa entende princípios que somente dentro do gráfico ela não enxerga. Tamo junto, André. Para mim, o conhecimento mais valioso, o Lucas já pegou o espírito. Eu falei na primeira live que o Lucas participou que ele já tinha pegado o espírito da coisa. O Glauber também. O André Matos aí, o Paulo, o Bonfim, o Rodrigão, a Rosana, nossa querida Rosana, que já está com a gente tem muito tempo. Gratidão pela sua vida, viu, Rosana? Deus abençoe sua casa, sua família. Vamos para o gráfico? Vamos agora pegar. Tem que se conhecer internamente a Marília também. É sobre isso, meus queridos. Vamos para o gráfico, vamos agora pegar os princípios técnicos. Técnicos. No Sermão da Montanha, Cristo disse assim: os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Senhor, o povo tem fome. Vamos mandar embora para eles que possam se alimentar. Aí outro falou assim: não vai dar, eles estão muito fracos, estão morrendo no caminho. Mal sabendo eles que o caminho já estava lá com eles, né? Mas beleza. Vamos no contexto da história. E aí, antes de alimentar a multidão, ele fala assim: eu lhe dei alimento espiritual, agora lhe darei alimento material. Então faz parte de todo conhecimento, ter o conhecimento mental e o conhecimento técnico. Uma coisa não anda sobre a outra. Tem pessoas que ficam na faculdade há 50 anos, não ganham dinheiro, não prosperam, não vivem uma vida plena. Já tem outras que nem para a faculdade vão, nem estudar estudam. Vão para a rua, no dia a dia, ganham dinheiro, mas não vivem com propósito, não têm uma vida plena, são vazias. Então, o que eu aprendo disso? Onde está o segredo? Na temperança. Hein? Olha para cá. Temperança, no equilíbrio.
conhecimento técnico, mental, conhecimento teórico e prático, dia a dia, da rua, malandragem, mano. Também, quando eu for estudar igualzinho PhD, porra. Primeiro, mano, você tem que ser a parada para depois você ter, mano. Então, quando você for estudar, você estuda como se você já fosse o pico. Não interessa se o mundo fora tá te vendo como ainda não, mano. O que interessa é como você se vê primeiro. Isso é o que interessa. Vamos pro gráfico. Ei, vamos pro gráfico. Bora lá pro gráfico. E aqui está um princípio. Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca falei na aula, não. Eu vou falar que agora eu fiquei valente. Agora eu fiquei valente. Há muitos anos atrás, quando eu morava na favela ainda, mano. Eu morava na vila ainda. Eu virei para todos os meus amigos, todos. Falei, mano, tô rico, eu tô com 100 mil reais na conta. Eu tava devendo um cheque especial 5 mil. Falei para todo mundo. Falei, fiquei rico, mano, já tô com 100 mil na conta. Falei para todo time, vocês não estão entendendo. Eu falei para todo mundo. Para a família, familiares, amigos, vizinhos. Eu falei para todo mundo. Todo mundo. E o que mais me impressiona é que as pessoas sabiam que não era verdade, porque pelo vestimento, eu não tinha condições de comprar roupa, pelo lugar que eu morava, o cara falou, esse cara tá louco, né? Não vou nem desmentir ele, porque o cara tá doido. Mas eu não estava importando com o que estava no externo, eu estava importando com o que estava no interno. O engraçado é que eu coloquei na minha mente que eu tinha esse resultado, falei para todo mundo que eu tinha esse resultado. Eu demorei, depois disso, 2 anos para atingir esse resultado. 2 anos. Ei, olha para cá, não foi 2 dias, não. Foi 2 meses, não. Foram 2 anos, 24 meses depois que eu falei que tinha aquele valor, eu atingi aquele valor. 2 anos depois. Aí agora eu te pergunto, isso é muito tempo ou isso é pouco tempo? Por quê? Se você falasse para mim, há 10 anos atrás, eu morando na comunidade, ganhava R$ 400 por mês, de ajudante de mecânico. Em 24 meses eu ia ter 100K na conta. Eu falava, mano, não faz sentido, mas o que mudou? Foi que primeiro eu mudei o interno, mano. Primeiro eu me enxerguei, falei, mano, eu valho isso e pronto, acabou. E se eu não valho isso, eu vou fazer valer. O que a pessoa que ganha isso, o que a pessoa que tem isso faz? Vou fazer igual, porra. E aí o que aconteceu? O universo não teve outra solução a não ser me entregar aquilo que eu já estava entregando. Não, agora eu vou falar, mano. Eu já vou pro gráfico. Eu já estava indo pro gráfico. Tem gente que quer colher, mano. Nossa. Uau. Tem gente que quer colher com a mão fechada. Para colher, você tem que abrir a mão, velho. O que eu aprendo disso? Que para colher você tem que entregar, mano. Você nunca vai colher com a mão fechada, não. Para semear, como é que você joga semente? É, cabeça pequena. Como é que você joga semente? Já viu alguém jogando semente com a mão fechada? Já viu alguém jogando semente com a mão fechada? Para jogar a semente, precisa de abrir a mão. O que eu aprendo disso? Quando você abre a mão, o universo te... agora você tem espaço para receber, ué. Você queria que eu te entregasse, mas não tinha espaço? Agora tem. Abriu a mão, toma aí de volta. Princípio da semeadura, um outro princípio da fé. Então, entende que às vezes, mano, só o técnico não vai adiantar muito. Vamos para o gráfico. Peguem a visão disso que eu estou falando para vocês. Toda vez que você quiser colher, mano, você vai ter que abrir a mão para entregar. Tá? O casal tá lá, marido e mulher. O homem para engravidar a mulher, é preciso ter espaço. É preciso abrir uma fenda para que possa passar o líquido seminal, mano. Ou seja, abriu para entregar.
para depois receber, mano. Isso é engraçado que Deus, ele não desperdiça nada. Todos os princípios, eles são os mesmos para os seres humanos, para os animais, para as estrelas, é para tudo. É tudo a mesma coisa. Quer receber? Entrega. O que será que o nosso grupo é um dos grupos que mais prosperam no Brasil? Porque o conhecimento, a entrega é muita. Vamos para o gráfico. Vamos fazer algumas marcações. Essas marcações vocês podem e devem usar durante todo o dia, tá? Vou ensinar aqui o princípio técnico da marcação LS para vocês. Enquanto o gráfico não tocar na marcação, você pode utilizar, tá? A nossa marcação, ela foi feita para a gente usar em 3 momentos do mercado. Reversão, pullback e fluxo, tá? Ou seja, nossa marcação não é rígida. Se você tem um operacional que é muito rígido, meu operacional é só reversão. Quando o mercado não estiver propício para a reversão, você quebra. Meu operacional é só pullback. Quando o mercado não estiver favorável para o princípio do pullback, você quebra. Meu operacional é só fluxo. Quando o mercado não estiver favorável para o princípio do fluxo, você quebra. O que eu aprendi disso? Mercado, assim como na vida, você tem que ser volátil, volúvel, fluir, como a água. Então, a gente não pode ser rígido demais, nem tanto dentro do mercado, nem na vida também. Então, nosso operacional é um operacional que ele flui junto com o mercado. Se o mercado está tendencioso, fluxo. Se o mercado está fazendo topo e fundo respeitando padrões, reversão. Se o mercado tem muita retração, pullback. O que eu aprendo disso? Independente do cenário do mercado, quem tem conhecimento se sobressai. Conhecimento. Pegou a visão? Então, primeira coisa, a gente vai jogar aqui no SDJPY. Para fazer a marcação, a gente precisa que o pai esteja fazendo topo e fundo, deixando pavio. Quanto mais topo e fundo o mercado faz. Filho. Quem tem bi lucra sempre. Estamos juntos, meu parceiro. Agora a gente mudou. Quem tem a LS lucra sempre. Alguém sabe por que é a LS, mano? Por que eu quis mudar o nome? Alguém lembra aí? Eu já expliquei várias vezes. A LS, mano, é a alquimia do sucesso. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando sucesso não só dentro do mercado. A alquimia é o que? É transmutar, é mudar. Então a gente está saindo de um padrão e indo para o outro. É o clima. Meus queridos e amados. Ó, primeira coisa, mercado com topo e fundo. Vamos juntos, Paulo. Primeira coisa, mercado com topo e fundo deixando pavio. Então, quando a gente joga o mercado em M1, nós temos que analisar se o mercado está fazendo topo e fundo, se o mercado está deixando pavio. Tá? Mercado deixando pavio, mercado deixando fundo, a gente vai jogar o mercado para M15. A gente vai marcar o pavio mais próximo do preço atual que o mercado ainda não rompeu. Essa é a estratégia ALS, básico dela. Depois ela vai desdobrando em alguns outros níveis de conhecimento e alguns outros níveis, tá? E alguns outros níveis de aprofundamento. Então, aonde que está o preço atual? O preço atual é a linha por tirada roxa. Tá? Linha por tirada roxa. A gente vai marcar aonde o preço ainda não rompeu, tá? Que aqui no caso é esse pavio daqui de trás. Quanto mais próximo do preço atual, mais assertivo. Quanto maior o pavio da vela que a gente estiver fazendo a marcação, mais assertivo é. Beleza? A marcação parece simples, mas nessa marcação simples tem 4 confluências, tá? Nós vamos fazer aqui 2 marcações para alta. Por que na terceira vela? Porque é a vela mais próxima. Tem pavio próximo do preço atual. Se fosse na vela atual, seria na vela atual, tá? Mas o pavio da vela atual está muito pequeno aqui, ó. Tá vendo? Tanto que a marcação de alta, a gente vai fazendo o pavio da vela atual. Tá vendo? Aqui, ó.
Beleza. Vou fazer 2 marcações para alto e 2 para queda, tá? Galera, quanto mais próximo do preço atual tiver a marcação, melhor vai ser, mais assertiva vai ser, tá? Porque o primeiro toque na região, olha lá, respeitando. Respeitando ao vivo aí, olha lá. Primeiro toque na região, acontece isso aqui. Primeiro toque na região, você tem o princípio de Forex. Tende a ser mais sensível, porque a região ainda não foi rompida. A região ainda não foi testada. A região ainda não foi prejudicada. A região ainda tem liquidez. Tá? A região ainda tem liquidez. Entendeu? Então, olha lá. Vai lá, respeitando. Primeiro toque na região é o toque mais sensível, tá? Segundo princípio, estou explicando aqui alguns dos princípios que tem gente que vai achar e falar, porra, a marcação é muito simples, não funciona. 4 confluências numa marcação simples como essa. Ou seja, primeiro princípio, primeiro toque é mais sensível. Segundo princípio, navio de M15 são regiões muito fortes. O Flávio já pegou 1-0 aí, ó. Outra coisa, galera, não espera só eu estar pegando as operações para vocês operarem, beleza? Por quê? Porque eu estou dando aula, estou explicando, estou tirando dúvida. Não pode ser que aconteça uma operação e eu não vejo. Então, se a gente está fazendo as marcações juntos aqui, aconteceu o padrão, você mete ficha, beleza? Simbora fazer mais uma operação aqui, ó. Euro USD. Tem... Deixa eu pegar outro para aqui. Aí, ó. Segundo princípio, nós estamos marcando em M15. O mercado existe uma hierarquia gráfica, aonde que os times menores vão respeitar os times maiores. Tá? O que a gente aprende disso? Que quando a gente marca M15, tem 15 velas de M1. Tem 15 velas de M1, quando a gente faz a operação M1, vai ser mais assertivo e mais respeitado. Tá? Terceiro princípio. Toda vez que a gente marca uma região que não foi rompida, que é o caso da nossa marcação aqui, o mercado tem dificuldade para romper essa região. Por quê? O que acontece no rompimento? O rompimento é exaustão do preço. Perda de liquidez. Quanto mais exaustão e menos liquidez, mais chance o gráfico tem de romper aquela região. Eu já expliquei que eu fiz uma aula de quase 2 horas para vocês fazem liquidez. Tá? E o terceiro e o quarto princípio, 12, né, é o pico de vela. Quando o gráfico busca forte uma região, tá? Pico de vela, a marcação daqui, o mercado faz isso. Esse é o pico de vela. O que acontece é, tá? O mercado geralmente ele retrai. Por quê? Existe um padrão. Vela que vem devagar até a sua região, tá? Vela que vem devagar até a sua região, ela está criando força, ganhando liquidez para romper aquela região. Vela que busca rápido, é porque ela está sendo atraída pela região. Quando ela é atraída, o princípio magnético, que até o Tesla estudou, é o seguinte: a eletricidade, ela atrai e repele. Tá? Vou dar um exemplo prático. Branco, dá um exemplo prático. Quando a pessoa está tomando choque, se um choque atinge a pessoa, ela é mandada para longe. Se a pessoa já está agarrada na corrente ela fica presa. É o magnetismo. Ele atrai e repele. Mesma coisa no mercado. A liquidez ela atrai e repele o preço. Então, quando o preço busca rápido, é só você fazer a associação, como se fosse o raio atingindo a pessoa, entendeu? Quando o preço vem devagar, está puxando a pessoa até ele. A pessoa já está na corrente. Agora ela tá aí, mano, de onde esse cara tira essas ideias? Eu falei, mano, funciona, só executa aí. É assim que funciona. Antigamente você marcava em H1. Galera, eu já expliquei isso aqui algumas vezes. A marcação pode ser feita em H1? Pode. A assertividade muda? Não. Qual que é a diferença? Entradas em H1 vão demorar de 15 a 1 hora para acontecer. Entradas em M15, marcações em M15 vão demorar de 5 a 15 minutos para acontecer. Então, se eu não perco a sensibilidade,
E se eu tenho entradas mais rápidas, é melhor marcar um time um pouco menor, beleza? E essa marcação, a cada 15 minutos, você tem a possibilidade, tá? Ó, a marcação já tá mudando aqui, ó. Então, aqui a gente não tem onde marcar mais, a não ser aqui em cima. Beleza? Por quê? Porque aqui atrás já foi rompido pelo preço atual. Aqui em cima ainda não. Tá? As marcações vocês podem usar ela durante todo o dia aí. Deu para entender? Mesmo nível de assertividade. E aí a galera vai perguntar, porra, mano, eu vi os indicadores lá que você tem e tudo mais. Você fala tanto do conhecimento e os indicadores. Galera, os indicadores que a gente tem, ele é todo esse conhecimento que eu estou passando aqui de forma automática. Os indicadores rodam essa estratégia. Tanto a IA, quanto o indicador que vai dentro do gráfico, isso aqui, beleza? Até pelo fato de demorar mais, não é mais assertivo. Não, mano. O que faz ser assertivo não é demorar mais ou menos. É a qualidade da extremidade gráfica. Tá? Quando a gente faz dessa forma aqui, a gente já está trabalhando na extremidade de M1. Deixa eu te mostrar aqui. Ó, aqui eu vou marcar o padrão da vela atual. Tá? Outra coisa, deixa eu ver se vai acontecer aqui. Se ficar uma marcação muito espremida, que eu fiz meio que de propósito. Até que aqui não está muito, mas se ficar uma marcação muito espremida assim, ó, vocês remarcam para o próximo pavio mais próximo, tá? O caso é aqui. Beleza? Marcações em H1, a gente vai pegar o time muito distante. Até que aqui nem tanto, porque essa vela aqui de H1 ela está bem pequena. Mas geralmente vai ficar marcações bem distantes do gráfico. Aqui já pegou certo, tá? Mas geralmente vai ficar marcações tão distantes que mal vai aparecer aqui. Tá? Ou seja, vai demorar bem mais para bater. Não é isso que muda o nível de assertividade. O que muda o nível de assertividade é a qualidade da marcação. Galera, conseguiram pegar a visão da estratégia RS? Pico, ó. A cada 15 minutos você tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó, refazer a marcação. Tá? Brando, por que é LS e não outro nome como era antes? Porque outro nome só tinha um padrão, reversão. Agora tem mais 2 padrões. Reversão, fluxo e back. Tá? Não todos esses padrões eu consigo passar para vocês aqui, porque a gente precisa dar continuidade no movimento. Mas quem está dentro da mentoria, por exemplo, onde a gente tem todo o conhecimento técnico do mercado, tem esses padrões certinho, ensinando a pegar cada operação, tá? E o bom disso é que, às vezes, você bate a sua meta no time de 5 minutos. Quanto mais o pavio esteja isolado, mais assertividade. Se estiver bem isolado em um pavio grande, sim. Tá? Agora, fora isso, vai nas regiões que tem bastante pavio junto. As duas são muito boas. Tá bom? Um a 0 em JPY, coisa linda. Ó, aqui. O SDJPY, nossa marcação já vamos mudar. Ó. A marcação vai ficar dessa forma. Show? AutoCAD. AutoCAD. Para jogar o gráfico do AutoCAD em 15 minutos, a gente vai fazer a marcação do pavio da vela atual, porque os pavios aqui estão bastante grandes, beleza? Ó, aqui e aqui.
Então, aqui a gente tem duas marcações para a alta e duas marcações para a queda. Essa aqui eu acho que vocês podem desconsiderar, porque a gente estava marcando antes. Perfeito? Show. Mais algum par aí que vocês viram que esteja top? Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 pares. Tá? Assim que acabar a aula, eu também vou mandar alguns sinais aí no grupo. Não vi os pares que eu mandei. Mano, a diferença é o terceiro mercado aberto, que o mercado aberto vai ter a liquidez, né? Porque é no pregão oficial. O mercado OTC não tem a liquidez, é uma representação daquilo que acontece durante a semana, tá? As pessoas sem conhecimento falam, não, o cara conhecer que é manipulado. O cara não tem conhecimento, é mais fácil falar bosta. O que acontece como que eu faço para lucrar no OTC? Eu observo o padrão. Então, por exemplo, está no GBP JPY. Na hora que eu for operar, eu vou lá no GBP JPY do mercado aberto, vou observar o que aconteceu durante a semana. Lógico que, mano, você vai observar ali em 1 hora, em meia hora, o que aconteceu uma semana inteira, tá? Agora, o que acontece? Geralmente no OTC, o mercado é a representação daquilo que rolou durante a semana naquele par específico. Porque se não tem liquidez no OTC, ele tem que simular a liquidez do mercado aberto do par que rolou durante a semana. Isso aqui é uma maldade que eu estou ensinando para vocês, tá? Não vou ver isso em cursos, não vou ver isso em lugar nenhum. Isso aqui é uma coisa que eu vim observando durante todos os anos. Beleza? Então, nós temos aí, ó. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 pares marcados, cada par com 4 marcações. Perfeito? Bora fazer nosso sorteio? Bora fazer o sorteio, turma? Coisa linda. Gostaram da nossa aula? Qual foi o insight que mais pegou para vocês aí? Top demais. Já coloquei aqui para compartilhar a tela do sorteio, tá? O óculos é só à noite, irmão. Sendo transparente no que ensina, é isso mesmo, irmão. Primeiro que conseguiu acompanhar, aula top demais, transbordou o conhecimento, boa. Então, show. Agora a gente vai para o momento mais aguardado, talvez, de muitos que estão aqui, né? Estamos juntos. A gente vai para o momento mais aguardado de muitos que estão aqui, vamos juntos. Uma das coisas mais importantes que a gente pegou os padrões e princípios aqui hoje, lá, galera. Conhecimento pesado do mercado, top demais, importante conhecimento, casa cheia hoje. Só não entrou mais gente que não deu, né? Um dos princípios mais importantes que pegamos aqui hoje é que para receber, mano, você tem que abrir a mão. Às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida. Porque, né, turma? Você não está abrindo a mão, mano. Você tem que abrir a mão para semear e é com a mesma mão aberta que você semeia, é a mão que você recebe. Você quer colher com a mão fechada, aí não tem como, mano. Viemos para servir. Olha lá. Eu falo, o Lucas já pegou o padrão. Quanto mais serve, mais prospera. E vamos juntos.
Não perco mais nenhuma live. Esse é o clima. Você vê que a live é boa quando eu fico rouco no final. Eu fiquei rouco, a live é boa. Entendeu? Mas também quase 2 horas falando, né, na cabeça de vocês. Deixa eu compartilhar aqui para vocês a tela do sorteio. Vamos fazer esse sorteio. Galera, olha quantas pessoas participaram desse sorteio. Coisa linda. Os próximos sorteios, eu vou dividir o prêmio. Tá? Vão ser 3 ganhadores. Tá? Esse aqui vai ser só um ganhador. Mas os próximos serão 3 ganhadores. Beleza? Ó, vamos para cima e vamos fazer acontecer. Já estamos aqui com o time. Vou gravar aqui. Se não grava, galera. Ah, eu não vi. Beleza? Show. Então, a parada é a seguinte. Vou colocar aqui para girar aqui. E aí o ganhador aqui já fica atento, já me manda a mensagem, beleza? Perfeito, galera. Tá aqui, ó, todo mundo junto, ao vivo, na live. Perfeito. Sorteio vai rolar agora. O ganhador aqui já entra em contato aqui com a gente depois, tá? Hoje a gente vai ter um ganhador desse sorteio. 30K aí no Pix. Mas o próximo ganhador, os próximos sorteios vão ser 3 ganhadores, tá? Estou combinando aqui com vocês. A gente vai dividir o prêmio. Perfeito? Boa sorte a todos e vamos para cima. Boa sorte a todos e vamos para cima. Sorteio aqui do nosso Pix aqui ao vivo com a turma. Já está tudo aqui. Vamos sempre deixar claro, né? Transparente. Bora lá, time. Tá girando, tá girando, tá girando. Olha quantas pessoas participaram hoje. Expressivo. O Wallace Bittencourt, mano. Aí sim é o nome do cara, mano. O cara já tem nome de vencedor mesmo. Parabéns, meu brother. Vamos juntos. E bora pra cima. Vou mandar esse vídeo aqui no grupo pro time. E aí você entra em contato com a gente. Beleza, irmão? Tamo junto demais. Ó, casa cheia hoje. Que Deus abençoe a todos nós e vamos pra cima. Prosperar nesse mercado. Beleza? Galera, já tá aí. Parabéns do Alice. Só ganha quem participa. Olha lá. Tamo junto. Simbora. E bora pra cima. Fechou? Vamos juntos. E esse é o clima. Tchau, obrigado. Valeu. Fui.